Bom dia, irmãos. Graças e paz. Daqui a pouquinho nós estamos iniciando a nossa live. Vamos só dar um tempo aí para o pessoal ir chegando, né? E à medida que você for chegando aí, já vai dando um sinal, vai compartilhando aí o link para que todos nós possamos participar juntos, tá bom? Então, daqui a pouquinho, questão de 2, 3 minutos, nós estamos começando a nossa live. Então, vai se preparando aí. Reúna a família, chame os filhos, as filhas aí, o esposo, a esposa. Vá se preparando para que a gente esteja todos juntos aqui. Bom dia, pessoal. Mais uma vez nós vamos convidar aí os irmãos para estarem chegando. Nós vamos iniciar aqui a nossa live e queremos pedir a você que esteja aí reunindo seus familiares para que nós possamos dar início. Então, quem já está presente aí vai dando um sinal que você já chegou, já está presente, e nós queremos iniciar aqui a nossa live. Então, quero convidar você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia aí. Vamos fazer isso no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Então,
iniciando aí a nossa live, irmãos, Êxodo capítulo 12. Nós vamos abrir aí esse texto da palavra do Senhor nosso Deus. É o texto que fala da instituição da Páscoa, quando o Senhor fala a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo que aquele mês seria o mês principal e eles deveriam pegar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, imolar esse cordeiro. De acordo com o verso 7, eles deveriam tomar o sangue desse cordeiro e deveriam colocar em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, né? Comeriam lá o cordeiro. E eu queria apenas enaltecer aqui, irmãos, ou colocar um ponto que é básico, que é fundamental. Quando a gente lê esse texto de Êxodo, capítulo 12, a gente não vai ler todo o texto, apenas aí o verso 7, quando fala do sangue que deveria ser colocado nas vergas, nos umbrais das portas, nas colunas, né, e na parte superior. A ideia é essa. Se os irmãos tiverem o cuidado de fazerem uma reta no simbolismo aí, os irmãos já verão a cruz já está estabelecida aí, a cruz já está comunicada aí no verso de número 7, e a Páscoa nada mais é do que a intervenção de Deus na história de um povo, trazendo libertação, tirando da escravidão e levando para uma terra que mana leite e mel. Se a gente pegar essa simbologia do que foi feito no passado, dessa representação, o Egito, o lugar da escravidão, é visto como o poder de Satanás, né? O inferno na vida do povo de Deus, essa presença caótica da ação do mal que subjuga, que prende, que escraviza, que tem o domínio. Então, quando a gente lê Êxodo capítulo 12, a chamada Páscoa hebraica, que é traduzido por Páscoa na língua portuguesa, é essa visitação de Deus, é o anjo passando para trazer libertação, né? Por isso que o sangue era importante estar nas portas onde eles iam comer a Páscoa, ou participar dela, para que o anjo da morte, quando passasse, não trouxesse morte, mas vida. Então, a representação mais pura é essa intervenção soberana de Deus na história de um povo que estava escravizado, trazendo libertação a esse povo, tirando da situação de condenados, de escravos, para agora um povo liberto e um povo destinado a habitar as mansões celestiais, né? A boa terra, a terra que mana leite e mel. Então, nesse dia, é isso que nós comemoramos. Não tem nada a ver lá com o coelho, com o ovo de chocolate, não tem nada a ver com esse momento em que as pessoas usam para estar presenteando, comprando chocolate para a criançada e coisa dessa natureza, né? Ontem nós fomos no supermercado e eu pensei que este ano seria diferente, o consumo de ovos de chocolate seria bem pequeno, e me enganei redondamente, né? A quantidade de pessoas no supermercado e comprando ovos de chocolate, né? Ovos pequenos, ovos maiores, enfim, essa ideia, né? O irmão Tom hoje me mandou logo de manhã um post lá de alguém, onde a pessoa estava dizendo que a Páscoa ela deve ser recheada de doces e etc, etc, etc. Na verdade, a Páscoa é essa boa lembrança de que na sexta-feira havia o amargor, a dor, não é? Como aconteceu com Cristo Jesus, havia cruzes, havia da crucificação, o caminho do sofrimento,
a cruz, a morte, o sepultamento. Na sexta-feira, trevas, mas no domingo, luz, raiou um novo tempo, uma nova história surgiu, a história dos lavados, redimidos, dos ressuscitados agora em Cristo Jesus. E é isso que nós queremos comemorar nesse dia, é isso que nós queremos agradecer ao nosso Deus, é isso que nós queremos dizer e comunicar, a todos que vão nos ouvir nesta manhã, desta grande maravilha, desse privilégio, da bênção que é saber que Deus interviu na história, libertou um povo, tirou da escravidão, levou para uma terra que manda leite e mel, e da mesma forma Deus faz conosco hoje. É Páscoa, é tempo de ressurreição, é tempo de ressurgir dos mortos, como diz Paulo, Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida na pessoa bendita de Cristo Jesus. A Páscoa é isso, e nós queremos relembrar disso hoje, nessa manhã, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda fará por nós. Então, quero convidar você, em nome de Jesus, aí onde você está, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e nós vamos a uma palavra de oração, e eu vou estar pedindo aqui ao Atos para estar nos conduzindo nessa oração. Ele vai estar orando por nós e agradecendo o Senhor por tamanho privilégio, saber que nesse dia o Senhor nos libertou do império da morte e nos deu vida em Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos exaltar o Teu santo nome. Aleluia. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade de raiar de um novo dia, Deus, e podermos glorificar o Teu santo nome. Amém, Jesus. Nessa manhã tão especial, Deus, onde nós nos lembramos com alegria que o Senhor vive e reina para todo sempre, e que o Senhor nos deu vida, e que o Senhor nos livrou, ó Pai, das nossas dívidas, Deus, da nossa culpa. E que em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos trazer nas nossas vidas, ó Deus, ao nosso pensamento a cada dia, esse alto preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário. Pai, o Senhor pagou, Deus, para nos dar liberdade, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando o Teu santo nome, nos alegrando, ó Deus, por esse acontecimento nas nossas vidas, porque o Senhor pagou o preço do pecado de todo mundo, ó Deus, e que em nome de Jesus, e nós possamos, ó Deus, render ao Senhor louvor, honra e glória para todos sempre, Deus. Amém. E que em nome de Jesus, e nessa manhã, nesse dia, Deus, que nós nos alegramos por esse acontecimento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos entregar ao Senhor o nosso melhor, ó Pai, através de louvores, através de jejuns, ó Deus, através de tudo aquilo que venha glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queremos notificar, embora penso que o pessoal já sabe, quem mora em Belo Oriente, o falecimento da irmã Francisca, a família Nantes, perdeu a mãe de Mozart, a mãe de Nezinho. O Senhor, aprove ao Senhor recolher a serva de Deus, que já estava internada há mais de 4 meses. Então aprove o Senhor recolher a serva dele. E o velório, o culto fúnebre será aqui na primeira igreja batista, na rua Paraná, e deve começar agora por volta de 9 horas e deve ir até às 11 horas, e logo depois vão levar o corpo para o cemitério. Então estejamos em oração pela família Nantes, pelo irmão Mozart, pelo Nezinho, pela Joélia, pela Raquel, que são irmãos da nossa igreja, e os demais familiares, que Deus conforte e fortaleça o coração de cada um deles. Então, lembre-se de orar por esta família, para que Deus traga o devido conforto ao coração de cada um deles. Salmo 95, irmãos, nós temos um convite para louvar o Senhor, para adorar a Deus, um salmo que exalta o Senhor através dos cânticos, dos terrelims,
como são chamados os cânticos espirituais diante do Senhor nosso Deus. Então, eu vou passar a palavra ao Arcos, ele vai nos conduzir aqui a 2 cânticos espirituais. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, para adorar o nosso Deus. Nós vamos declarar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, glória a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 266, 266. Rude Cruz se erigiu. Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz
Nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Glória a Deus. Aproveitar, irmãos, esse tempo que acabamos de cantar sobre a Rude Cruz e por que ele vive. E vamos orar pela família Nantes, pedir ao Senhor que o conforte nesse tempo de perda, que Deus derrame graça sobre a vida de cada um deles em nome de Jesus. E eu vou pedir Valéria para estar fazendo aqui esta oração. Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos mandou o teu Filho até nós, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, fato esse que nós estamos aqui louvando e bendizendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a nossa escola dominical, o dia de hoje. Muito obrigada pela noite que tivemos de descanso, ó Deus. Muito obrigada porque nós temos, ó Deus, o Senhor para conosco, ó Deus. Muito obrigada pelo teu Filho Jesus, ó Deus. Pai, nesta manhã nós queremos colocar a família enlutada no teu altar, ó Deus. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, acalentar o coração de cada um deles, ó Deus. É doído, ó Deus, perder quem amamos, ó Deus. Mas nós sabemos que foi vontade do Senhor, foi o tempo do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo tempo que o Senhor permitiu que ela vivesse na terra. Então, que o Senhor possa confortar, ó Deus, a família, Senhor Deus, Nantes. Que a graça do Senhor possa estar sobre eles neste momento, ó Deus. E o amparo do Senhor jamais falte na vida dos teus filhos, ó Deus. Pai, obrigada pelos louvores cantados. Obrigada pela cruz erguida, ó Deus. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sempre estar lembrando de Jesus, o sacrifício dele na cruz por nós, ó Deus. Então, ó Deus, que o Senhor possa receber toda a honra e toda a glória, ó Deus, para o Senhor nessa manhã.
Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, chegou aquele tempo de nós pensarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Então eu vou pedir a você aí que abra sua Bíblia em João capítulo de número 11. João capítulo 11. Como a gente falou no início, quando a gente olha para Êxodo capítulo 12, a gente vê a intervenção de Deus num povo escravizado, subjugado, totalmente dominado pelo Egito, né? Pela nação egípcia, por Faraó, e Deus intervém na libertação, ou em favor daquele povo, libertando aquele povo, tirando aquela condição de escravos e levando-os para uma terra que emana leite e mel. Está lá em Êxodo capítulo 12, verso 7, fala do sangue, que é a forma que Deus escolheu para trazer libertação, e era o último sinal de Deus de que, de fato, o povo deveria ser liberto, ou seja, o último sinal de Deus é o sangue que traz a cura, o sangue que traz a libertação, o sangue que traz nova vida, o sangue que traz uma nova perspectiva, né? A libertação foi feita através do sangue. Então essa é a intervenção de Deus. E aqui, em João capítulo 11, se os irmãos abrirem aí, me permitam não ler o texto todo, é um texto de muitos versículos, mas eu quero olhar aqui para esse texto e nós vamos fazer alguns comentários. Esse texto é um texto muito conhecido, porque é o texto que fala acerca da morte e também da ressurreição de Lázaro. Os irmãos devem se lembrar que quando Jesus chega junto à família, e Lázaro já estava sepultado há 4 dias, como uma das irmãs acaba declarando que ele já cheirava mal, o estado de decomposição do corpo já era muito grande, e Deus então vem na pessoa de Cristo Jesus e mais uma vez intervém soberanamente, milagrosamente. Deus na pessoa de Cristo faz mais uma intervenção, quando Jesus faz uma declaração que ninguém ousaria fazer diante de uma sepultura e diante de um corpo já em estado de decomposição há 4 dias, o mau cheiro muito forte de morte já estava naquele lugar. Lázaro já estava subjugado pela sepultura, Lázaro já estava sepultado em estado de decomposição total, não havia mais nenhuma perspectiva, nenhuma esperança, e Jesus acaba intervindo de forma milagrosa na vida de Lázaro, e com isso Jesus quer manifestar o que ele de fato veio fazer sobre a face da terra. Então, eu quero convidar os irmãos para lerem o verso 24 e verso 25 de João capítulo 11, quando diz assim, Marta, né, conversando com Jesus no diálogo, ela diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha só, ela leva a coisa para o futuro, lá para frente, no último dia, quando for o dia final de todas as coisas, meu irmão voltará à vida na ressurreição dos mortos, mas ela projeta isso para o futuro. E aí vem o verso 25, quando temos aqui a resposta de Jesus, quando Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus logo depois vai dizer, aí no verso de número 39, Jesus dá uma ordem dizendo, tira a pedra. E aí disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus,
Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, irmãos, esse texto ele é extremamente interessante e é de uma riqueza de detalhes, uma riqueza teológica, uma riqueza desse princípio elementar de que Jesus é a ressurreição e a vida. E se alguém quer viver de forma eterna, tem que crer em Jesus, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando Jesus realiza esse milagre, muita gente é levado a pensar que Jesus queria apenas mostrar o seu poder ou coisa parecida. Mas todo milagre que Jesus fez, todo milagre que Jesus faz, tem um objetivo extremamente específico. Quando Jesus curou um cego, logo depois Jesus traz um ensino acerca daquele milagre. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, todo cego é capaz de enxergar quando ele tem a Jesus como Senhor e Salvador. Ele é a luz do mundo. Jesus, quando mata a fome, ele multiplica pães e peixes, mas logo depois ele vai dizer que ele é o pão da vida, né? E aqui nesta situação, no contexto desse milagre em que Jesus evidencia o seu poder, mas não apenas para mostrar que tem poder, mas para apontar para algo maior, para um ensino maior, que ele é a ressurreição e a vida. Nele reside o poder para trazer mortos à vida, para trazer aqueles que estão escravizados na tumba, que estão ali apodrecidos, o corpo em decomposição. Mesmo diante dessa realidade, Jesus tem o poder para trazer a vida. Então, a afirmação de Jesus aí, de que nós podemos olhar para esse milagre e aprender com ele, é algo que eu queria então compartilhar com os irmãos nesta manhã, para que a gente possa de fato aprender com esse texto da palavra do Senhor nosso Deus. Então, esse é um dos maiores milagres realizados: trazer alguém da morte para a vida, tirar desse contexto de perdido para a vida, da escravidão da sepultura para a libertação e uma nova vida em Cristo Jesus. Então a ressurreição de Lázaro, ela ensina muito, traz muitos ensinos. Ao operar esse feito, extraordinário, esse milagre fantástico, Jesus disse que ele mesmo era a essência do milagre quando ele afirma que ele é a ressurreição e a vida. Então, os fatos que envolvem aí a vida de Lázaro e que são aí apresentados em João capítulo de número 11, por esse texto tão rico, podem ser aplicados à nossa vida. Se nós olharmos para o que Jesus fez aí em João capítulo 11, é o mesmo que ele tem feito com o seu povo ou com os eleitos de Deus espalhados sobre a face da terra. É basicamente a mesma coisa, e é isso que eu queria mostrar para os irmãos. Então, os princípios aí de João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, são devidamente aplicados também a cada um de nós, não é? E é um exemplo prático daquilo que Jesus fez no passado, faz no presente e continuará fazendo até
a que ele venha novamente para resgatar a sua igreja. Então, assim como olhamos para a vida de Lázaro aí, nós devemos entender que nós passamos também por algumas fases. E é isso que eu quero mostrar aos irmãos. Então, olha só, a primeira coisa que a gente aprende olhando para João capítulo 11. A primeira coisa que a gente aprende é que a semelhança de Lázaro, ou na mesma condição de Lázaro, assim também todos nós nos encontrávamos, ou seja, todos nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição, mortos. Sem Cristo, todos estão mortos. Sem Cristo, ainda que uma pessoa tenha vida biológica, mas ela não tem vida espiritual, ela não nasceu de novo, ela não nasceu da água do Espírito, ela não ressurgiu para uma nova vida, para uma nova expectativa de vida. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, nos versos 1, 2 e 3, quando Paulo diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Então veja, o ensino bíblico aqui em Efésios capítulo 3 é o mesmo que Jesus está querendo evidenciar lá em João capítulo 11, quando ele tira Lázaro do túmulo, quando ele manda remover a pedra e ele chama à vida aquele que estivera morto, estava morto, na condição de morto. Então, é isso que Jesus faz. A Bíblia afirma em alto e bom som que ele nos tirou do império das trevas, do império da morte, do império da perdição. Ele nos tirou dessa condição de escravos, escravizados pela morte. A morte até então tinha a última palavra. O sepultamento era para a grande maioria nesse tempo a última resposta. A morte, a vida termina na morte. Mas quando Jesus intervém na morte, quando Jesus faz esse milagre extraordinário, chama aquele que estava morto à existência novamente, traz ele à vida, é a mesma coisa que ele faz quando nós estamos ou estávamos sem Cristo. A nossa condição era a condição de morte, não de morte biológica, mas de morte espiritual. Nós andávamos, nós éramos estranhos às alianças, nós éramos estranhos à promessa, nós estávamos sem Deus no mundo, nessa condição de perdidos. Então, Jesus vem e intervém no caos da morte. Ele nos chama para uma nova vida. Os nossos olhos são abertos, os mistérios são desvendados e nós passamos do estado de morto para alguém que vive e viverá eternamente. Haverá morte biológica, mas não haverá morte espiritual. A nossa condição é de viver a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia por isso. Então, nós precisamos entender isso. Essa era a nossa condição. Lázaro estava morto, em estado de decomposição. Não havia nenhuma esperança, nenhuma possibilidade. As irmãs, uma das irmãs chegou para Jesus: ah, Senhor, se tu estiveras aqui alguns dias atrás, isso não teria acontecido. E Jesus disse: por que você está preocupada? Eu sou a ressurreição e a vida. Não, Senhor, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. E Jesus diz: não, filha, é agora. Se creres, verás a glória de Deus. E é por isso que nós pregamos, irmãos, é por isso que nós anunciamos, é por isso que nós falamos do Evangelho, é por isso que nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor da história, o Deus da vida, aquele que tira da morte
da condição de perdido, de escravizado para a libertação, para a salvação, para a redenção, para a remissão. Ele tira dessa condição de alguém que não tem mais nenhuma esperança, porque morto é morto, morto não reage, morto não tem expressão, morto não se expressa, morto é morto, morto está inerte, está parado, está estacionado, está nessa condição, ele não tem vida. Mas o Senhor Jesus, ele pode olhar para o morto, para o perdido e dizer: vem, sai dessa condição de morto e vem para uma condição de vida, e vida em Cristo Jesus. Então, é isso que nós aprendemos, esse era o nosso estado. Quando Paulo fala lá em Efésios, estando vós mortos, estávamos mortos nos nossos delitos, estávamos mortos nos nossos pecados, fazíamos a vontade da carne, éramos por natureza filhos da desobediência, né? Então, quando Paulo está trazendo essas afirmações, Paulo está dizendo que nós estávamos escravizados em 3 aspectos da nossa condição espiritual. Primeiro, Paulo vai dizer que nós estávamos escravizados ao mundo, aos valores do mundo, andávamos segundo ao curso deste mundo, estávamos mortos, porque não tínhamos vida em Cristo, e no mundo estávamos nessa condição de morto. O mundo é um sistema de crenças e valores contrários a Deus. Olha para o que está acontecendo hoje, você vai perceber isso. Segundo, estávamos escravizados pelo poder do diabo. Diz Paulo que nós éramos filhos da ira. Filho da ira é filho do diabo, é alguém que está debaixo, sob o domínio, sobre o poder, escravizado pelo diabo, totalmente dominado pelo diabo. Éramos como filhos da ira, não é? E terceiro, nós estávamos mortos por causa da nossa natureza carnal, essa natureza pecaminosa, essa natureza humana corrompida e inclinada tão somente para aquilo que não presta, para o mal. Nós estávamos nessa condição e Jesus veio e trouxe vida. Estando vós mortos, ele vos deu vida. E é isso que Jesus quer ensinar em João capítulo 11. É por isso que João registra a ressurreição de Lázaro, não é? Segunda coisa, irmãos, que a gente aprende olhando aqui para João capítulo 11 e olhando aqui para a vida de Lázaro, o contexto de Lázaro, sua morte, a sua ressurreição, nós vamos aprender que a semelhança de Lázaro, Jesus também nos chama, assim como Jesus chamou a Lázaro, como a gente percebe aí no verso de número 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, sai dessa condição de morto e vem para uma condição de vida. Da mesma forma, amados irmãos, Jesus também nos chama. Como já disse, a nossa condição antes de Cristo era uma condição de mortos. Estávamos perdidos, estávamos renegados, estávamos estacionados, não havia vida espiritual em nós. A nossa condição era condição de gente morta, estávamos mortos, mas ele veio e nos chamou, ele nos tirou dessa condição de mortos para que ele nos desse vida e vida abundante conforme ele promete. Então, quando Lázaro ouviu a voz de Jesus, Lázaro saiu para fora. Não foi ninguém que foi lá e o tirou, trouxe ele para fora. Não, pelo contrário, ainda que atado, ainda que com o rosto envolvido num lenço, mas Lázaro sai para fora. Ou seja, o morto, quando ele ouve a voz de Jesus, ele tem que responder de forma positiva à voz de Jesus. Porque basta uma palavra única, basta uma única palavra de Jesus e tudo se transforma.
É por isso, amados irmãos, que nós pregamos para que o Senhor possa trazer vida, e só Ele pode trazer vida. Não é a voz do homem, não é a voz do profeta, não é a voz do grande homem de Deus. Não, o homem não tem essa autoridade, o homem não tem esse poder, nele não reside. Aprove o Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação, pela mensagem da pregação. É verdade, isso está escrito na palavra. Contudo, é Ele quem gera vida, é Ele quem chama o morto, a condição de morto para a vida eterna. É Ele quem nos chama pela sua voz. A Bíblia diz que a ovelha, ela sabe qual é a voz do seu pastor, e ela ouve essa voz, e ela caminha por essa voz, e ela anda pela voz, ela vai atrás dessa voz, e é essa voz que traz vida. A autoridade da palavra de Jesus, daquilo que ele verbaliza, como desde o princípio, quando a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, o verbo foi lá e fez ressurgir a luz, nascer a luz. Haja firmamento, o verbo foi lá e fez a coisa acontecer. E quando Jesus diz vento, sossega, mar, deixe de estar agitado. Quando Jesus diz enfermidade, vai embora. Quando Jesus repreende um demônio. Quando Jesus diz morto, vem a vida. O morto tem que obedecer à voz do seu Senhor. A sua voz é cheia de majestade. A voz do Senhor, ela quebra os cedros. É isso que diz o Salmo de número 29. Se os irmãos quiserem conferir aí, olha que coisa tremenda. Salmo 29, a partir do verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor cria as forças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória, glória. As pessoas criam, porque ninguém tinha a autoridade que Jesus tinha de fazer as coisas, de repreender a enfermidade, de repreender os demônios, de repreender de dizer ao cego, volte a enxergar, como ele tem autoridade para dizer ao morto, volte à vida. Só ele pode gerar vida. Então, assim como ele chamou Lázaro, ele também nos chama, não é? Então, o mesmo apóstolo Paulo lá em Efésios, se a gente continuar lendo lá o capítulo 2, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Jesus, movido por grande graça e por amor aos seus eleitos e escolhidos, ele nos deu a palavra de vida. Ele nos chama da condição de morto para vida eterna. Então, conforme a Bíblia, a maneira de uma pessoa se apossar dessa ressurreição graciosa é mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. É por isso que a pessoa precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador.
quem ouve esse chamado, quem atende o chamado, quem abraça pela fé a Cristo Jesus, ele herda a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Terceiro, irmãos, quando nós olhamos para esse texto de João, por isso que eu pedi aos irmãos para que não lêssemos o capítulo todo de João, capítulo 11, porque há muita informação. Então, as três coisas que eu queria que os irmãos, ou que nós aprendêssemos aqui nesta manhã, a partir de João capítulo 11, é essa. É que Jesus, ele intervém nesse estado. Nós estávamos mortos, a nossa condição, a semelhança de Lázaro, é condição de morte. Mas a proposta dele é de intervir para que nós tenhamos vida. Para isso, ele nos chama. Nós ouvimos a sua voz e nós atendemos a voz do Senhor. Quando ele diz, vem, sai desse estado de condição de morto e vem para a vida. Mas há uma coisa interessante, irmãos, se vocês lerem aí no verso 44, porque quando Lázaro ouve a voz de Jesus e ele atende a voz de Jesus, o verso 44 diz assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Olha só que coisa interessante o que nós aprendemos aqui nesse dia de Páscoa, nesse domingo de ressurreição. Olha o que nós podemos aprender e que coisa interessante, irmãos. A semelhança de Lázaro, que recebe o chamado de Jesus e ele volta à existência, ele sai da condição de morto para a vida, mas Lázaro vem, mas ele vem com uma série de ataduras. Ele vem com as suas mãos amarradas, ele vem com o seu rosto envolto por um lenço. Então, a semelhança de Lázaro, nós trazemos também para a vida alguns resquícios do nosso tempo de mortos, da nossa condição de morto, não é? E então é interessante a gente observar esse fato, assim como Lázaro saiu da condição de morto e veio para a vida, mas ele veio, como diz o verso 44, com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Lázaro ainda trouxe alguns resquícios do seu estado de morto. Estava morto, veio para a vida, mas veio com os pés e as mãos atadas e o rosto envolto num lenço. Nós não somos diferentes. Não é diferente conosco. Presta atenção. Nós já nascemos para uma nova vida, mas nós ainda não temos esta nova vida na sua totalidade. Só quando Jesus voltar é que nesse corpo revestido de morte, ele será revestido de vida plena. Esse estado de corruptibilidade, ele será revestido de incorruptibilidade. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, ainda que nós já tenhamos nascido de novo, saímos dessa condição de mortos espiritualmente, mortos eternamente, e herdamos a nova vida que há em Cristo Jesus, mas mesmo ainda assim, aguardamos a nossa redenção completa. E enquanto ela não vem, nós ainda trazemos lá da nossa condição de mortos algumas ataduras, alguns lençóis, alguns requisitos sobre a nossa vida. Então, esse texto diz que Lázaro, ao sair do túmulo, estava com as mãos e os pés atados por faixas de linho e o rosto envolto. Presta atenção, há um pregador muito conhecido aí na internet, muita gente gosta de ouvi-lo, e comigo não é diferente.
Esse pregador chama-se René Kevitz, ou Ed René Kevitz. Ele disse o seguinte, olha só o que ele falou. Assim como Lázaro estava 100% vivo, mas ainda estava com faixas envolvendo a sua cabeça e membros, assim também nós já estamos 100% vivos em Cristo, mas ainda não desfrutamos plenamente desta vida. É exatamente esse ponto aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Apesar de já estarmos livres da morte, como já falei, mas ainda enfrentamos consequências do pecado na nossa vida. E eu queria mostrar isso para você. Paulo vai dizer assim lá em Romanos capítulo 7, Paulo diz assim, porque eu não compreendo, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois faço o que não prefiro. Paulo já estava convertido, Paulo já havia nascido de novo, mas ele diz, olha, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Essa era a luta de Paulo. Um homem crente, um homem convertido, nascido de novo, transformado, saiu da condição de morto para a vida em Cristo Jesus, mas ainda enfrentava com ele resquícios da sua condição de morto. Ele ainda trazia resquícios do pecado sobre ele. Então presta atenção, o pecado ainda nos rodeia, o pecado ainda tenta nos seduzir, e o pecado leva à morte, leva à separação de Deus, mas ele ainda nos tenta, ele nos rodeia, de acordo com Hebreus capítulo 12, verso 1. Nós ainda carregamos, irmãos, relacionamentos truncados, nós ainda temos dificuldade de aceitar algumas pessoas, alguns irmãos, nós temos alguns relacionamentos quebrados, relacionamentos desalinhados, desencontrados, ainda carregamos ira, raiva, ainda carregamos dureza no nosso coração, ainda não queremos, muitas vezes não queremos perdoar e não perdoamos, carregamos coisas do passado, rancor, mágoa, ressentimentos, né? Carregamos na nossa mente certas coisas que estão tatuadas e que nos causam mal quando elas nos vêm à mente, quando a gente olha para aquela tatuagem que está tatuada lá na nossa mente e a gente lembra de coisas ruins, talvez de uma agressão física, talvez de um abuso na infância, talvez de um abandono, de uma rejeição, talvez de alguém que nos causou mal. Então nós vamos carregando essas coisas. Muita gente tem dificuldade de aceitação, não se aceita, porque talvez cometeu algo grave, algo ruim, e fica relutando, não se aceita, fica brigando, se sentindo o patinho feio, o rejeitado, o esquecido, o abandonado, desprezado. Então, como já falei, mágoas, ressentimentos, lembranças amargas. Quantos de nós ainda carregamos essas ataduras nos pés, nas mãos, no rosto, que trazem dificuldade de locomoção? Nós ainda não andamos como plenamente salvos, não é? Porque ainda temos esses resquícios do passado. Então veja bem, há duas formas da gente reagir diante desse texto, e eu estou me encaminhando aqui para a conclusão, para terminar. Mas há duas formas aí, irmãos, duas formas claras da gente reagir aqui diante desse texto que nós
estamos estudando João capítulo 11. A primeira é que se você que está me ouvindo ainda está nessa condição de morto, vivendo à parte de Deus, longe de Deus, distante de Deus, se de repente o que eu estou falando para você é algo ilógico, distante, você não consegue compreender, possivelmente você está à parte de Deus, longe das suas alianças, longe da sua promessa. Possivelmente você está andando longe de Deus, você não se aproximou, você não foi, usando o termo bíblico, reconciliado com Deus. A cruz não foi erguida, não houve reconciliação ainda. Aquele sacrifício vicário de Jesus na cruz ainda não tem nenhum significado para você. Se esta é a sua condição, você precisa se lembrar do que Jesus diz aqui a uma das irmãs de Lázaro. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então essa é uma palavra de esperança para você. Hoje não se comemora coelho, nem ovinho de chocolate, ou coisa parecida. Hoje é dia de nós trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E um desses aspectos é acerca da ressurreição, como nós acabamos de cantar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A gente tem que se precaver por causa desse vírus, tem que se cuidar, é verdade, mas temor não. Se Deus vai usar esse vírus para me recolher, louvado seja o nome do Senhor, porque morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor do que continuar essa vida. Então, amados irmãos, se você está me ouvindo, se tem alguém me ouvindo e isso não faz nenhum sentido para você, a palavra de Jesus é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas a segunda é, se você já experimentou o poder da ressurreição, mas ainda você está carregando pesos do pecado, né? Como falei aqui, amarguras, ressentimentos, a falta de você não se aceita, né? Lembranças amargas do passado, falta de perdão, relacionamentos truncados, coisa dessa natureza. Então você precisa entender o que o próprio Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra, quando Jesus nos liberta, né, da condição de morto. A palavra de Deus vai nos dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, é um tempo de oração, irmãos, para que o Senhor nos liberte plenamente do pecado, para que nós possamos viver essa vida plena que Jesus tem para nós. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele já tem dado essa vida, Ele já nos ressuscitou, Ele nos tirou da condição de morto para uma nova vida. E agora Ele quer que a gente viva essa vida plena. Então, realinhe a sua vida, reconstrua a sua vida, recomece como eleito de Deus, como alguém redimido, lavado, purificado no sangue de Jesus, como alguém que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixe essa vida de Jesus transbordar em você, fluir esses rios de água viva, como nós falamos outro dia. Deixe o Espírito Santo mover em você e te libertar completamente das mágoas, ressentimentos, lembranças amargas, não é? Coisas tatuadas na sua memória que afetam a sua existência no tempo presente.
deixa o Espírito Santo, deixa Jesus derramar graça e sarar plenamente a sua vida. Amém? Esse é o sentido da ressurreição. É por isso que ele ressurgiu dos mortos. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou e eu a dou para reavê-la. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar mais uma vez? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos e nos apresentar diante do Senhor nosso Deus. Vamos agradecê-lo, meus irmãos, por tamanha bênção, né? E tamanho privilégio que Ele nos concede de nos tirar dessa condição de perdidos para uma nova vida. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo que acabamos de ouvir. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus por Êxodo capítulo 12, onde nós vemos a intervenção do Senhor na vida de uma nação, de um povo que estava escravizado, ó Deus, vendidos à perdição, totalmente sem esperança, ó Deus, largados ali naquela condição por muito tempo, mas o Senhor soberanamente levantou Moisés, servo do Senhor, para que ele pudesse livrar aquele povo da condição de escravizados, de perdidos, para uma terra que manda leite e mel, para uma vida prazerosa no Senhor. E obrigado, Pai, porque o mesmo aconteceu com Lázaro. Estava morto, nessa condição de perdido, e o Senhor Jesus o trouxe à vida, fez com que ele ressurgisse dentre os mortos para uma nova vida, para uma nova expectativa de vida. E obrigado, Senhor, porque o mesmo também acontece conosco. Nós estávamos nessa condição, Pai, de perdidos, de totalmente perdidos, ó Deus. Mas o Senhor também nos trouxe a vida. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. O Senhor nos tirou dessa condição de mortos espiritualmente e o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus e vida abundante. E que o Senhor continue, Pai, assim nos abençoando, para que dia após dia nós possamos ir alinhando a nossa vida, consertando a nossa vida, aprumando a nossa vida, fazendo entender que a promessa é essa, dessa vida abundante em Cristo Jesus, e nós queremos tomar posse dela. Então que o Senhor continue nos libertando, até aquele dia que o Senhor haverá de nos resgatar plenamente para o Senhor mesmo. Então receba para si a glória devida ao teu santo nome, a nossa gratidão, Pai querido, porque não temos como agradecer por tamanho privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor assim continue abençoando o seu povo, espalhado sobre a face da terra. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar aqui a nossa escola dominical, deixa eu trazer uma palavra para vocês com relação à abertura dos templos, né? Abertura do templo da igreja ou coisa parecida, como tem aí acontecido nesse domingo, né? Muitas igrejas abriram as suas portas, né? Nós já tínhamos conhecimento do decreto do prefeito que foi publicado no sábado, então muita gente recebeu a publicação desse decreto, muita gente tomou conhecimento, não é? Mas nós já sabíamos, houve uma reunião de alguns pastores da cidade e a gente conversou sobre o assunto e alguns pastores então resolveram abrir os seus templos e voltaram a fazer os cultos, ainda que dentro daquelas restrições lá no decreto, né? Que não pode reunir mais de 30 pessoas, que tem que ter água e sabão nos banheiros, álcool gel,
para que as pessoas tenham acesso, sentar separadamente ou mais distante um do outro, não é? Então, ainda que tenham lá todas aqueles afazeres, aquelas discriminações, mas alguns pastores tomou a iniciativa de abrir os seus templos. E nós, conversando com membros do conselho, pedindo opinião a um ou outro, como sugeri naquele vídeo que foi postado lá no grupo da igreja, então nós decidimos esperar um pouco mais, continuar fazendo as nossas lives, como a gente tem feito, e amanhã, segunda-feira, o conselho vai se reunir, né? Teremos uma reunião do conselho e nós vamos conversar sobre esse assunto também. Outros assuntos serão tratados, mas nós vamos conversar também sobre esse assunto. E os irmãos fiquem em paz, fiquem tranquilos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que foi falado, será levado em consideração, ok? Então, estejam em oração, estejamos orando, mas por enquanto o templo da Igreja Presbiteriana de Belo Oriente não será aberto. Então, nós estamos levando em consideração vários fatores, né? O que o Ministério da Saúde tem dito, a questão do pico, né? da contaminação do coronavírus que vai se dar agora, do dia 14 aí até final de abril, né? Então, tudo isso nós vamos levar em consideração. Aqueles irmãos que não podem ir ao templo, não podem participar, gostariam de estar lá, né? Então, de repente, faz com um grupo, mas não faz com o outro. Então, tudo isso vai ser levado em consideração, ok? Mas estejam em oração. Amanhã vai ser a reunião do conselho, quando nós vamos deliberar sobre esse assunto, ok? Então, os irmãos estejam orando. E assim que a gente tiver já tratado isso no conselho, nós vamos trazer a resolução e colocar lá no grupo da igreja, explicando como é que a coisa vai se processar. Ok, irmãos? Então, Deus abençoe. Lembre aí que às 19 horas e 30 minutos nós temos uma outra live, quando nós estaremos juntos para cultuar, né, o nosso Deus. Nós aqui de casa, você aí da sua casa, mas ligados por esse instrumento tão abençoador que é a internet, né? O Facebook, no caso aí, que nos permite ter esse contato uns com os outros, ok? Deus te abençoe, tenham todos um excelente domingo e até às 19 horas e 30 minutos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos.